13 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Quero compartilhar com você no dia de hoje a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 12, no verso 25, que nos diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Graças a Deus. Assim como os demais capítulos de Provérbios, o capítulo 12 ele também vem recheado de conselhos sobre prudência, retidão, verdade, sobre uma vida de justiça. Mas o que me chamou a atenção nesses conselhos de Salomão foi exatamente o versículo 25, que fala sobre a ansiedade. Verdadeiramente nós encontramos na palavra de Deus resposta para todos os nossos questionamentos. A ansiedade é um mal que nos atinge, que está ligado à nossa natureza humana, e quem sofre de ansiedade, ele perde muitas coisas. Perde a paz, perde o direcionamento, perde o discernimento, não consegue tomar decisões acertadas, diligentes, tem dificuldades em se concentrar, tem dificuldades em produzir, tem dificuldades em se aperfeiçoar, porque a ansiedade é um sentimento contrário ao de paz e de tranquilidade. A ansiedade, ela mexe profundamente com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e ela traz grandes males para as nossas vidas. Por isso, Salomão está nos dizendo que o homem que vive ansioso também é um homem abatido, é um homem que caminha praticamente derrotado, porque não consegue criar expectativas de felicidade ou de conquistas ou de bom trabalho, porque a ansiedade nos rouba tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é tão libertadora e tão esclarecedora que, juntamente com esse conselho, Salomão também nos traz a solução, ou melhor, a ferramenta que nós podemos usar para combater a ansiedade. A ansiedade muitas vezes pode ser usada para nos amarrar, para nos paralisar. O inimigo das nossas almas conhece muito bem as nossas fraquezas. E é através das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, das limitações da nossa carne, que nós somos mais atacados. Nós vivemos numa constante batalha espiritual. E com certeza, como em qualquer outra guerra, o inimigo sempre vai explorar o ponto fraco para que ele possa vencer. Mas aqui a palavra de Deus nos traz algo tremendo e maravilhoso. Salomão nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra, ela pode combater a ansiedade. Salomão não está dizendo apenas a respeito de bons conselhos ou de palavras positivas, palavras que trazem ânimo, palavras que trazem consolo. Salomão está falando também sobre a palavra que vem diretamente de Deus. Onde encontraremos uma boa palavra? Onde encontraremos um bom conselho? Qual é o melhor lugar para encontrarmos a palavra de perfeição, a palavra de direção, a palavra de alegria, a palavra de regozijo, a palavra de renovo? Nas Escrituras. Porque as Escrituras falam de Deus, falam de suas obras. As Escrituras testificam a respeito de Jesus Cristo. E quando eu estava meditando no versículo 25 de Provérbios 12,
o Senhor me fez recordar de uma passagem que se encontra em João capítulo 6, a partir do versículo 60. Jesus tinha seus discípulos e ensinava aqueles que o seguiam, mas a palavra de Deus nos ensina, e nós podemos ver através do ministério de Jesus, que Jesus sempre tinha uma boa palavra, uma palavra de direção, uma palavra de consolo, mas também Jesus sempre carregou uma palavra de correção, de confronto, a palavra que confronta a nossa alma para causar arrependimento dos nossos pecados, para nós sermos aperfeiçoados pelo seu Espírito. E nessa passagem em João 6, o Senhor Jesus traz uma mensagem que nem todos gostariam de ouvir. E a palavra nos ensina que muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus porque ouviram o que não queriam ouvir da parte do Senhor. E lá no versículo 67 a palavra diz assim: perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Simão e os apóstolos não quiseram abandonar a Jesus. Apesar de serem confrontados pela palavra que Cristo trazia, Simão e os 12 discípulos decidiram ficar com o Mestre porque eles reconheciam que só Jesus Cristo tinha palavras de vida eterna. Só em Cristo nós vamos encontrar a boa palavra, a palavra que anima, a palavra que direciona, a palavra que quebra o jugo, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura. Só em Jesus Cristo. Talvez a boa palavra não seja a palavra que queremos ouvir, mas isso não quer dizer que ela não seja a boa palavra. Porque a boa palavra confronta, a boa palavra sara, a boa palavra traz um movimento. A boa palavra quebra as cadeias. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Quando nós ouvimos falar de Jesus, quando nós ouvimos o seu testemunho, a sua história, a palavra do Senhor impactou o nosso coração e nós nos rendemos à sua graça e ao seu poder. E é exatamente isso que Salomão está nos ensinando. A boa palavra, ela traz alegria. A boa palavra traz ânimo. Decida hoje buscar na fonte a boa palavra. A palavra que você precisa para vencer a ansiedade. A palavra que você precisa para vencer as suas preocupações. A palavra que você precisa para vencer as afrontas, as situações e as adversidades que você tem enfrentado. Jesus Cristo sempre terá uma boa palavra para te entregar. Creia e receba com o seu coração em nome de Jesus. Que essa palavra no dia de hoje seja a boa palavra que vai te fazer levantar, vencer, conquistar, sem desanimar e vai quebrar toda a ansiedade do teu coração em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de quebrar barreiras, de romper pela palavra do Senhor Jesus, pela boa palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, graça e paz.